Olá, pessoal do meu canal, para você que está aí seguindo a minha trajetória, eu estou aqui para mais um pedaço da série Eu Nunca Esquecerei. E tá sendo muito interessante lembrar de tudo isso, porque traz ao nosso coração esperança de coisas maravilhosas que Deus já fez no passado. Isso nos enche o coração para pensar naquilo que Deus ainda vai realizar. E como eu estava dizendo para vocês, o início, né, quando nós chegamos na França, tudo que a gente viveu, tudo que a gente enfrentou, os desafios, eu me lembro que o Senhor permitiu que eu passasse por algumas situações verdadeiramente para crescimento, para amadurecimento, né? Porque todas as situações elas servem para um propósito na nossa vida. E eu lembro que eu passei por uma situação que eu me sentia sozinha, né? Totalmente desprotegida. E o Senhor permitiu que essa situação viesse para que eu pudesse crescer mesmo. E com a graça de Deus, sozinha, eu consegui superar muitos desafios, ajudando os meus pais, porque eu era a única pessoa que falava alguma coisa de francês. Então eu fui consegui colocar os meus irmãos na escola na época. Foi bem assim desafiador, mas eu consegui. E eu me lembro que depois, com quase 3 ou 4 meses de escola, meu irmão já estava me ensinando francês. E foi bem especial. E um episódio que aconteceu foi que quando em 2000, por volta de 2007, por aí, acho que foi 2007. 2007 eu me casei, né? 2007 eu me casei, eu comecei a namorar com o meu digníssimo pastor Fábio, né? Que é o meu pastor, o meu amigo, o meu amor. Eu comecei a namorar com ele em fevereiro de 2007 e nós nos casamos em agosto de 2007. E foi assim um propósito de Deus muito lindo com a minha vida, porque nós entramos num propósito de oração, nós dois, logo em janeiro, e a gente já estava assim meio cansado de namorar e não dar certo, aquela coisa, sabe? Já tem uma idade mais apropriada para um relacionamento mais sério e nós decidimos orar e fazer a corte durante algum tempo. E durante esse tempo, quando nós oramos e que nós ficamos mesmo esperando uma resposta do Senhor, o Senhor veio com resposta para nós. Então nós tínhamos certeza do plano de Deus para nossa vida, então nós não demoramos a nos casar. E só que essa aí é uma outra parte que eu vou contar daqui a pouco sobre esse detalhe aí, né? Agora eu quero falar para você sobre o documento, como é que foi. Então quando eu me casei, eu ainda não tinha documento. Eu me casei por procuração, né, no consulado brasileiro, e eu não tinha ainda documento, meu esposo também não, meus pais também não. Aí houve um episódio de que houve a mudança, né, de presidente no país, onde entrou um novo presidente que ele decidiu que ia mandar os imigrantes embora, uma boa parte dos imigrantes embora. E nessa época foi uma loucura. Tipo assim, a fiscalização pegava as pessoas na rua, nos transportes, e dizia: você tem documento? Quero ver seu documento. Se não tem documento, direto para a prisão, e da prisão para o avião, e do avião para o país. Isso não era só para brasileiro, era, né, para todos os outros tipos de imigrante. E aí aconteceu que nessa época nós tivemos bastante dificuldade porque não tínhamos documento, e nós passamos por esse processo, né, de que recebemos uma carta, uma demanda para que fôssemos embora do país. Nós tínhamos que ir embora, nós tínhamos um prazo para voltar para o Brasil. Mas nós não queríamos voltar para o Brasil. No caso, a minha família, né? Que no caso eu já tinha casado, já tinha saído de casa. Então eu estava com meu esposo, mas a minha família, meu pai, meus irmãos, minha mãe tinha recebido essa demanda para ir embora. E nesse tempo nós lutamos e trabalhamos e corremos atrás e nos unimos para que isso não acontecesse, né? Porque na verdade não era esse o propósito. E os meus irmãos estavam estudando nessa época. E eu me lembro, assim, de uma forma muito linda, que Deus agiu de uma forma muito linda, né?
através da vida de pessoas que ele usou, pessoas que não nos conhecia totalmente, mas ele usou, né? Como você pode perceber que desde o início Deus usou pessoas para me abençoar, pessoas para cuidar de mim, para cuidar da minha família. Então eu quero dizer pra você que sozinho você não vai a lugar nenhum. Eu quero abrir esse parênteses aqui pra te dizer, nós precisamos uns dos outros, gente. Nós precisamos uns dos outros. E o que aconteceu foi que nessa altura, os professores do meu irmão, né, o Lucas estudava na época, e os professores dele se comoveram muito com a história, porque eles ficaram sabendo que o Lucas tinha recebido autorização, um pedido de expulsão, né, e os professores tomaram as dores ali do Lucas, tomaram as dores dos meus pais, sem mesmo nos conhecer direito. E, gente, você não vai acreditar, mas houve uma mobilização na escola, com todos os professores e pais de alunos, para impedir que meus pais fossem enviados para o Brasil. Quando isso aconteceu, houve um monte de cartas, eles escreveram cartas, meus pais saíram no jornal da cidade. Meus pais tiveram lá os professores, se eu não estou enganada, fizeram uma passeata, né, se mobilizando para que o meu irmão não fosse deportado. Houve muita mobilização, assim, que só Jesus, eu não vou saber nem te explicar, assim, porque só Jesus que faz essas coisas, só Jesus. O prefeito da cidade ficou sabendo disso e se mobilizou, sabe? Gente, você não tá entendendo, Deus moveu a cidade toda. E aí nós passamos por julgamentos. Quando é assim, a gente passa por julgamentos se você quiser debater aquele pedido, né? E os meus pais passaram por julgamento e houve muito movimento, eu não sei assim muito de detalhes, né? Até porque esse testemunho aí já é mais do meu pai, da minha mãe do que meu. Mas houve uma grande mobilização para que os meus pais não fossem deportados. E tanto de prefeito, de professor, de escola, de amigos, de alunos da escola do meu irmão. Enfim, houve uma mobilização muito grande e o juiz decidiu que minha família poderia ficar e que minha família teria direito ao documento. Gente, foi lindo, 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 lindo que Deus fez. Mas aí houve mais um obstáculo, porque nem tudo é tão fácil, sempre tem obstáculo. Quando essa autorização do juiz do juiz chegou até a prefeitura central, né? Porque tem a prefeitura do município e depois tem uma outra prefeitura que é a que libera documento. Eles não quiseram liberar, mesmo assim, né? E daí houve um debate entre o prefeito e o juiz, porque um queria e o outro não queria. E aí fomos nós pra oração. Gente, tudo isso que eu tô contando pra vocês é com oração, viu? Não é? A gente esteve orando, esteve buscando, chorando aos pés do Senhor. Deus, nós não queremos voltar. Nós cremos no que o Senhor tem pra nós aqui. E, bom, enfim, todos eles tiveram que entrar em um acordo para que nós pudéssemos ficar. Então, aí meus pais receberam um documento e todo mundo ficou legalizado. Foi uma bênção, foi provisão de Deus. Mas a minha parte ainda não acabou. Eu tinha me casado e pelo fato de me casar, eu não fazia parte mais da família do meu pai. Eu não tinha mais o nome do meu pai, agora eu tenho o nome do meu marido. Então eu ia ter que fazer uma outra demarcha para conseguir esse documento. Foi mais um outro desafio. Mas aí eu fui atrás. Eu e meu esposo fomos atrás, e dossiê atrás de dossiê, e eles dizendo, não, você não vai, e eu fiz um pedido, eles negaram, fiz outro pedido, eles negaram, falei, Senhor, tem misericórdia. Aí nós entramos com um advogado, e eu falei, Senhor, nós não temos condições de pagar um advogado, meu Deus, tem misericórdia. E aí o Senhor apresentou para nós uma mulher, uma advogada, muito, muito querida, sabe? Muito querida. E a gente não falava tão bem francês, mas ela se esforçava muito para nos ajudar. Eu me lembro que ela tinha um problema na mão até, ela tinha uma mão deficiente, mas uma mulher inteligentíssima, muito capaz. E uma coisa que me marcou muito, gente, a gente saiu do consultório com o preço, né? Ela deu o valor de que seria para ela entrar na nossa causa.
E nós saímos de lá, eu e o Fábio, né? Porque daí faltava só eu e o Fábio. Saímos de lá meio desacorçoados, sabe? Assim, tipo, meu Deus, quanto dinheiro, como que a gente vai fazer? E aí a gente já ali mesmo na porta, ali saindo, a gente já fez uma oração. E aí fomos caminhando até o ponto de ônibus e chegando assim alguns minutos, já caminhando, eu olhei pro chão, tinha uma moeda. Eu falei, olha, achei uma moeda. Aí falou assim, é de Deus, é bênção, recebe. Aí peguei a moeda. Dei mais uns 5 passos, outra moeda, né? Era, acho que moeda de €1, alguma coisa assim. Falei, gente do céu, receba essa moeda aqui também. Aí andei mais um pouco, outra moeda. Falei, tá bom, Senhor, eu compreendo, o Senhor proverá. E de fato, Deus proveu em cada detalhe. Deus proveu tudo. E aí eu consegui meu documento. Deus entrou com a provisão, nós ganhamos na justiça, Deus abriu a porta, mas o desafio não acabou. Gente, o desafio não acabou. Eles liberaram o documento para mim, mas não liberaram o documento para o pastor. Aí vai a gente novamente correr atrás disso. E mais um período de mais ou menos ainda 1 ano correndo atrás, lutando, pedindo para Deus, orando. Mais 1 ano correndo e finalmente o Senhor abençoou e a porta se abriu. E aí o Fábio conseguiu o documento dele. E hoje, para honra e glória do nome do nosso Deus Todo-Poderoso, porque foi Ele quem fez. Gente, foi Ele. Os meus pais, com 1 ano e meio de França, já tinham documento. Isso aí não acontece facilmente. Não acontecia, pelo menos. E nós também, com tão pouco tempo de França, já tínhamos documento. Foi a mão do Senhor em cada detalhe. Em cada detalhe. Amém? Então eu vou aqui encerrar esse vídeo para não ficar muito longo. Olha, gente, mas vai compartilhando. Você pode compartilhar. Testemunho é para se contar, né? Dá o seu joinha aqui. Fica comigo, acompanha. Eu acredito que testemunho ele serve para edificar. E testemunho não é para ficar na gaveta. Talvez você fale assim, não vou contar meu testemunho porque vão pensar que eu estou me achando. Não, querido, se Deus fez na tua vida é para você contar. Compartilhe os milagres que Ele fez na sua vida, tá bom? Fica comigo então. Até mais.